Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou apresentar para vocês 6 suculentas que eu comprei no supermercado em 2020. Algumas já completaram 3 anos aqui comigo e outras ainda vão fazer 3 anos porque eu comprei em novembro, dezembro, por aí. Elas são todas de 2020, foram compradas em 2020. Eu tô começando aqui por esta pele, gente, porque esta foi uma suculenta dos meus sonhos. Eu sonhei muito com essa suculenta, eu via as pessoas nos canais, né, com essa suculenta e eu queria muito e eu queria comprar, mas assim, na época, era a época que tava mais difícil, né, a gente não saía de casa e também em site era muito difícil também a gente comprar suculentas. Aí eu conheci uma pessoa aqui perto de casa, pedi para ela fazer uma muda para mim, ela falou: "Não, isso é suculenta de supermercado, você acha em qualquer supermercado". E eu não achava, aí até que um dia eu achei, gente. Aí eu comprei logo umas 3 e hoje tá assim, essa belezura aqui. A outra suculenta segunda aqui é a Milky Way. Eu gosto muito da cor rosa, então isso já explica aqui a multiplicação dessas plantas. E essas plantas, desde 2020 que eu tenho elas, elas multiplicaram bastante. Então, em 2021, eu vendi muitas plantas aqui em casa. Então, essas que eu tô mostrando aqui para vocês foram as que eu mais vendi na época, porque foram plantas são plantas que multiplicam bastante. Então, eu fazia muitos vasinhos, eu usava caixa de leite, eu plantava elas em qualquer lugar, gente. E aí eu fui multiplicando, aí depois eu parei de vender, né? Também ninguém mais interessou por elas serem comum. E aí hoje eu fico com os meus arranjos, que eu gosto muito, e eu continuo multiplicando elas porque eu gosto de fazer arranjo dela. A gente tem que parar aqui para mostrar para vocês que o meu tapete peça florinho com 2 flores. Geralmente ele floresce uma de cada vez, ó, mas agora ele tá aqui com 2 flores. Tá bem bonito ele quando ele tá de manhã, assim, que ele abre as flores e ele fica as flores novinhas antes dela fechar para trás, fica muito lindo assim. Mas vamos voltar para a suculenta do supermercado, que isso não é. Esta foi a cuia original, que eu faço todas as Milky Ways que vocês verão aqui, saiu dessa cuia. Eu comprei um potinho 6 no supermercado. Na época, a Milky Way custava R$25. As pessoas vendiam a R$25 o potinho 11, mas eu não via aqui na minha cidade. E aí eu consegui encontrar por R$6, gente, no supermercado. Foi a maior felicidade. Depois veio uma pessoa aqui comprar suculentas e trouxe para mim uma roseta, um corte de uma Milky Way, então eu fiquei com 2. E dessas 2 originou todas essas que vocês estão vendo e mais as que não existe mais aqui comigo, né? As que foram as que eu vendi, que foram muitas Milky Ways, né? Na época, em 2021, aqui na minha região, ela ainda era bastante novidade e ela toda rosinha assim, as pessoas se interessavam bastante. Então, essas suculentas que eu tô mostrando para vocês também, falta uma delas aqui, né? Que não era de supermercado, que foi a Glauca, que foram as suculentas que custearam todas as outras minhas aqui, exceto, né, já ganhei várias suculentas também, mas as que eu tive que comprar, eu usei dinheiro que eu vendia dessas suculentas que eu comprei no supermercado, mais a Glauca, e eu comprava as minhas suculentas. Então, a Milky Way é uma das que talvez hoje é que vocês verão em maior quantidade aqui, porque eu projetei isso, né, de ter um jardim bem rosa, pelo fato de eu gostar tanto de rosa. Mesmo com tantas Milky Ways, eu não jogo fora, gente, nenhuma dessas folhinhas das hastes. Ela dá muita haste floral e eu pego como se fosse uma semente e semeio por todos os lugares aqui. Depois eu resgato as mudinhas, porque também é um projeto meu fazer a minha cortina de garrafa PET só de Milky Way. Porque até hoje, com a minha experiência de plantar as garrafas PET, eu achei que a Milky Way, ela toma um formato mais bonito, porque apesar de cair folha, ela nasce mudinhas no lugar, e aí ela fica sempre assim, em forma de bolinha,
e ela não cresce tanto caule como as outras, então eu quero fazer uma cortina assim, só de bolinha rosa. Vai demorar? Vai demorar, mas eu sei que eu vou conseguir, porque a Milky Way, ela multiplica muito fácil mesmo, é só o tempo mesmo dela crescer. E como vocês podem ver, a quantidade de Milky Way não demora tanto assim, né? Porque 3 anos para ter tantas Milky Ways como eu tenho e como eu já tive, então significa que não é uma planta assim de demora muito para crescer. A terceira, gente, é a Deb. Essa é a cuia original. Isso aqui foi dessa cuia que originou todas. Eu comprei um vasinho também no supermercado em 2020 e já me rendeu, gente, muita Deb. Eu acho que a Deb foi uma das campeãs de vendas na época que eu vendi aqui, porque a Deb chamava muita atenção, até porque como eu cultivava no sol pleno, ela ficava muito rosa, como fica até hoje. Então, ninguém via aqui nas floriculturas suculentas com a cor igual a Deb ficava. Então, ela é como se ela fosse uma planta bem rara aqui, de tão colorida, tão bonita e diferenciada que eram as minhas Debs. Ainda continua ainda bastante colorida, né? Só a época de chuva aí é que ela tem problema, mas nessa época ela é uma suculenta que destaca muito pela beleza por causa da cor, que ela fica muito linda. Essa aqui tá mais lilás, porque eu fiz poda recentemente, retirei, e aí ela brotou novamente, né? Eu retirei de lá para plantar, para fazer essa bacia aqui, que na época eu peguei todas, cortei todas as rosetinhas, as rosetas que estavam maiores, e deixei só os toquinhos. Vocês viram como ficou os toquinhos, gente. Não dá nem pra ver que tem toquinho ali, virou só muda. Eu acho que cada lado deu 10 mudinhas, e aí elas se juntaram e formou uma cuia assim bem entupida de mudas. E essas aqui continua linda. Então é desse jeito que a gente multiplica as suculentas. A gente vai podando, passando para outro vaso, e aí deixando aqueles toquinhos que formam mais mudas. E com isso a gente faz uma multiplicação enorme aí, de suculenta. Dependendo aí, né, da espécie, é muito fácil multiplicar. E a gente também multiplica se quiser, né? Se você não quiser multiplicar, é só não fazer poda, ou se fizer, joga os tronquinhos fora, ou não coloca folhinhas para brotar. Tirando o fato aí que elas às vezes despencam, morrem sem aviso prévio, o resto está sobre o nosso controle. Então, a gente multiplica, a gente deixa estável sem multiplicar, mantém só aquelas que quer, como eu faço com muitas aqui, que eu mantenho só umas três exemplares, né, para não perder espécie, e evito multiplicar por questão de espaço. Mas essas que eu gosto muito, assim, e que são boas para arranjo, que fica bem plantada todas juntas, então eu gosto de multiplicar bastante. E a Deb é uma delas, né? A Deb, quando chove, eu sempre tenho aquela cuia para eu tirar do tempo, porque assim eu nunca perco a espécie. Mas quando chove, a gente perde bastante Deb por questão de melar as folhas. Elas racham, enche de água e acaba apodrecendo. É comum aqui, para quem cultiva suculenta ao tempo, né? É muito raro aí não ter problema com chuva. A quarta é esta Graptoveria Supreme. Também comprei no supermercado. Na época eu comprei até pensando que fosse mais uma Deb. E quando, no início de cultivo da minha Deb, eu tive bastante dificuldade, porque ela caía muitas folhas. Antes de eu descobrir que o segredo seria sol e menos água, então eu perdia bastante. Perdia não, gente, elas multiplicavam, porque caía as folhas e as folhas multiplicavam. Então, quando eu encontrei a Supreme, eu falei, nossa, agora eu achei uma Deb resistente, porque a Supreme, diferente da Deb, você pode cultivar ela com menos sol, que ela não cai as folhas, assim, com tanta facilidade. Ela tem um leve lilás, eu coloquei nesse portãozinho aqui, é só até eu filmar, porque ela tava no sol quente, e aí não dava mais aqui, depois eu vou tirar, porque esse aqui, ó, qualquer coisinha jogar no chão. E ela tem esse lilazinho, ela nunca fica rosa, pelo menos aqui comigo, no sol quente, ela fica no mesmo ambiente da Deb e ela nunca ficou rosa. Mas eu acho ela um pouquinho parecida com a Deb, é como se fosse uma Deb cultivada meia sombra. Não fica tão rosa, porém também não cai. A Deb, se cultivar meia sombra, ela fica um lilás
Um lilás bem leve, mas ela cai as folhas com facilidade, só tocar que ela cai as folhas. E a Supreme também é bem fácil para cultivar, é uma suculenta que multiplica bastante também, se a gente quiser. Forma arvoreta também, é diferente da Deb, que a Deb não forma arvoreta com facilidade. E essa aqui a gente não precisa fazer nada, que a tendência dela é formar uma arvoreta. A quinta suculenta, a gente é a Black Prince. A Black Prince foi, eu lembro até hoje, eu comprei uma cuia 23, uma planta enorme. E aí, a gente durou, acho que uns 4 dias, era época de chuva, ela despencou toda. Mas, ficou só o miolinho. Mas eu recuperei o miolinho e de todas as folhas, eu lembro que na época eu fiz 150 mudas de black através de uma única muda, uma única planta. Então, é uma planta que multiplicou bastante. Também foi muito vendida aqui, eu vendi muitas blacks. E hoje eu limitei, porque... por questão de espaço, né? Então, eu limitei um pouquinho e hoje eu tenho só essas que vocês estão vendo. Mantém sempre uma bacia. Quando eu gosto de uma planta, eu reúno ela numa bacia para eu ter um cuidado melhor com elas. Mas ela também é uma planta que tem muito problema na época de chuva. Ela não aguenta muito a chuva. Gente, apesar de tantas blacks que eu tenho, já tive, eu ainda comprei essa black enganada, gente. Me venderam como Afnis, que é uma da genitora da Black. Mas eu não sei, me falaram que Black também ela não é. Ela é um pouquinho mais afinada, mas Afnis também ela não é, porque a Afnis tem a folha bem comprida e bem preta. Essa aqui está cultivada ao sol pleno, não está preta, e também o formato da folha está diferente da Afnis. A Black é um cruzamento da Afnis com Chaviana aí, para quem não sabe. E a última aqui, gente, a sexta, é a Pumila. Também fiquei muito feliz quando eu comprei essa suculenta. Eu comprei uma cuia 23, e nessa cuia tinha uma colônia. E eu fiquei encantada, gente, porque na época as pessoas compravam muito esse tipo de planta, glauca. E como a Pumila era mais barata, então, e desenvolvia muito rápido, então eu aproveitava para fazer mudas de Pumila. E através dessa cuia que eu comprei, eu fiquei com uma e vendi várias e foram saindo mais mudas. Gente, eu vendi muita Pumila e hoje eu só fiquei com essas, porque também tive que limitar e também elas passaram a fungar mais o caule. Eu não sei por qual motivo, mas de um certo tempo para cá, glauca e Pumila não está gostando mais aqui do meu espaço e eu não entendo porque eu continuo usando os mesmos vasos e os substratos da mesma forma que antes, regando da mesma forma que antes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.